Olá pessoal, boa noite. Mais uma noite nós estamos aqui reunidos e temos a sua permissão para entrar na sala da sua casa ou aí no seu quarto, onde você estiver. E para nós é sempre uma alegria quando você nos abre a porta para que nós possamos abordar alguns assuntos muito, por vezes, polêmicos, por vezes assuntos que tratam da sua saúde, mas sempre assuntos muito importantes e que sempre acrescentam em nossas vidas. Hoje não é diferente. Recebemos duas convidadas muito especiais para tratar de algo que as mulheres, os homens, todos devem ficar bem ligadinhos. Estão aqui comigo a doutora Bárbara Gamba e a doutora Natália Della Costa. Muito bem-vindas, doutoras. Para nós é um prazer receber vocês no programa Do Jeito Delas. E como todas as semanas, a gente vem tratando de assuntos aqui muito direcionados à área da saúde, ultimamente, tem sido os nossos assuntos. Até porque nós acabamos de comemorar, se assim podemos dizer, né? Porque eu acredito que seja algo até meio comemorativo o fato de que nós podemos direcionar mulheres a cuidarem da sua saúde. Nós celebramos no último mês o Outubro Rosa. E agora, entrando o mês de novembro, por que não continuarmos falando do assunto? Porque dá a impressão de que a gente direciona, a gente encaminha as mulheres para que elas lembrem de se cuidar naquele mês, mas elas têm que se lembrar que sempre a saúde não para, a gente sempre tem que se cuidar. E eu sei que o assunto foi bem batido no mês de outubro, mas eu não poderia iniciar esse programa sem perguntar para vocês por que o Outubro Rosa? Onde é que essa história começou, né? Qual é a intenção do Outubro Rosa? Vou pedir para a doutora Bárbara responder, pode ser? Pode sim, boa noite. Então, o Outubro Rosa, ele surgiu em Nova York. Na verdade, foi no ano de 1990, que foi feita uma corrida, que era a Corrida da Cura, que foi feito em comemoração às pacientes que tiveram diagnósticos e passaram pelo tratamento do câncer de mama. E no final dessa corrida era entregue um laço rosa a todos que finalizavam esse percurso, né? A partir daí começou a surgir ações espalhadas pelos Estados Unidos, e aí em 1997 se tornou um evento nacional nos Estados Unidos e depois foi ganhando o mundo. Em 2002 foi o ano no Brasil que o primeiro monumento foi iluminado de rosa, né? E a partir daí hoje a gente vê no mundo todo, então a Torre Eiffel, o Cristo Redentor, vários monumentos rosa comemorando essa data tão especial. É bem interessante porque assim, traz uma espécie de, sabe assim, mexe até com o ego feminino, né? Aquele mês que nos faz lembrar de nós como mulheres, da nossa saúde. E eu queria perguntar para a doutora Natália sobre, a gente fala tanto de câncer de mama, mas me dá a impressão de que as dúvidas sempre permanecem. Sempre, porque eu acho que em tudo, na saúde, tem tantos mitos, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E me dá a impressão que aquilo que realmente é importante, às vezes acaba sendo esquecido. Muitas vezes são esquecidos até propositalmente, né? Porque às vezes as pessoas fogem um pouquinho, percebo um nódulo na mama, fujo, finjo que não estou vendo, como se as coisas pudessem desaparecer, né? Eu costumo dizer que o fato de que a gente ignore um problema não faz ele desaparecer. Então a gente tem que encarar de frente. E eu queria te perguntar, doutora Natália, quais os fatores de risco para o câncer de mama? Até para que as mulheres possam ficar mais antenadas ainda, aquelas que estão expostas a esses fatores de risco. Bom, o principal fator de risco para o câncer de mama é o fato de ser mulher. O que isso significa, né? Que o homem também pode ter câncer de mama, mas a mulher tem um risco em torno de 100 vezes maior do que o homem. Por isso que o rastreio é feito no público feminino, porque a incidência é muito maior nas mulheres. Além do fato de ser mulher, a sua própria história de ter tido um câncer de mama, a sua história pregressa, também é outro fator de risco importante. E eu costumo dizer que nós temos dois tipos de fatores de risco para o câncer de mama e para várias doenças, né? Aqueles modificáveis e aqueles não modificáveis. Então, o fato de ser mulher, ter nascido mulher, não tem como modificar esse fator de risco. A sua história pregressa também não. A sua história familiar também não. Então, a história familiar também é muito importante para o câncer de mama. É um fator de risco. Não história familiar apenas só de câncer de mama, mas também câncer de ovário, o próprio câncer de cólon, câncer de próstata nos homens da família também é algo importante que nós como médicos, quando a paciente fala, também conta como um fator de risco para o câncer de mama. O fato de ter menstruado muito novinha, a menopausa um pouco mais velha, depois dos 50 anos, também são fatores de risco. E a amamentação,
É importante amamentar antes dos 30 anos, engravidar antes dos 30 anos, mas é claro que a gente não vai falar para todas as mulheres do mundo para fazerem isso, né? Ainda mais nos dias de hoje, que nós mulheres, nós mesmos, né? Não obedecemos essa regra. Exatamente. E hoje em dia, cada vez mais, as mulheres têm filhos mais tarde. O comportamento da mulher mudou muito, né? Mudou muito. Mas os estudos mostram que também é um fator de risco. E todos esses fatores que eu estou falando aqui são fatores que vão se somando, né? Não aumenta tanto assim o risco, mas se você for somando cada um, vai aumentar, para aquela mulher, ela vai somando o fator e vai aumentando o risco dela desenvolver o câncer. E alguns fatores modificáveis, hábitos de vida. Então, o sedentarismo, o hábito de comer alimentos gordurosos, a obesidade, o uso de álcool com frequência, o tabagismo, tudo isso também é fator de risco para o câncer de mama e muitas vezes até maior do que aqueles outros que eu falei. Não maior que ser mulher, né? Mas alguns fatores somam mais do que aqueles não modificáveis. E esses são fatores todos modificáveis, que são importantes, né? Na não nossa só vida, para o câncer de mama, mas para tantas outras coisas, né? Muitos outros tipos de câncer, para doença cardiovascular. Então, esses fatores eu sempre gosto de frisar para as mulheres que são importantes para elas tentarem modificar para diminuir o risco, já que aqueles modificáveis não têm o que fazer. E um fator que acho que o mais polêmico de todos é o uso de hormônios, né? Então, os estudos também mostram que o uso de terapia hormonal na pós-menopausa, o uso de anticoncepcional por tempo prolongado, também soma nos fatores de risco. Então, vamos dizer assim, é uma grande questão que a gente recebe essas perguntas todos os dias, né? Então, eu não vou fazer reposição hormonal, não quero mais tomar anticoncepcional. Aí vem as histórias do risco-benefício, né, também. Exatamente. Então, é aí que a gente fala, os estudos mostram aquela população que tomou hormônio, principalmente, tem a ver com o tempo. Então, quanto mais tempo, maior o risco. Então, os estudos realmente mostram que aumenta um pouco o risco, mas esse aumento é pequeno. Então, aqueles fatores modificáveis que eu falei, alguns deles aumentam ainda mais. Então, o que eu costumo falar para as mulheres? A gente tem que sempre colocar na balança, né? É o equilíbrio. Então, você não, vamos pensar na pós-menopausa, né? Você está com fogachos, não está com uma qualidade de vida boa, a gente vai colocar na balança todos os teus fatores de risco para câncer de mama, o quanto aquele hormônio vai te trazer de benefício, assim como o anticoncepcional, né, para as mulheres mais jovens, e definir, vale a pena? Na maioria das vezes, sim. Vai depender muito da soma de fatores que ela tem e de quanto aquela medicação vai beneficiá-la. E fora que a gente tem que acompanhar, né? Toda vez que a gente passa uma medicação para paciente, principalmente se falando de hormônio, tem que fazer exames de rotina, tem que estar acompanhando. Então, a gente tem que sempre frisar para não ser 8 ou 80. Eu quero um dia, isso que a doutora Natália está me falando é algo assim bem interessante e eu já fui cobrada sobre isso das nossas telespectadoras. Eu gostaria já de fazer um convite que vocês possam voltar um dia e a gente falar sobre climatério, porque tem tanta dúvida sobre isso, porque assim as mulheres, elas, para algumas mulheres, e a gente vê isso até na nossa vivência familiar, algumas passam bem esse período da sua vida. E para outras é muito difícil esse momento, e não só nessa questão, mas na sexualidade, em tudo isso. E eu quero até deixar um convite já feito para vocês voltarem e a gente conversar sobre isso. Eu acho muito importante, sabe? Porque tem essa questão do fator de risco, mas é só quem está na pele, eu acho, e sente naquele momento, é que sabe o quanto pode ser tão importante para elas essa questão da reposição hormonal, né? Que muitas vezes esse fator de risco é tão pequeno que não vale a pena ela passar por todo aquele sofrimento pelo medo de desenvolver um câncer de mama. Sim. Então, às vezes, usar por um período menor, avaliar todos os outros riscos, mudar hábitos de vida e daí vai ter uma qualidade de vida melhor. Sim, né? Com certeza. Então, tem que equilibrar esses medos. Exatamente. E doutora Bárbara, quando a doutora Natália fala sobre a história, a gente fala de história familiar. Mas o que a gente pesa nessa história familiar? Falar, tem casos de câncer de mama na família, ou de algum outro tipo de câncer. Tá, mas isso pode ser lá a minha trisavó, ou né, o meu primo em 3º grau. Quem são essas pessoas que tiveram câncer e que tipo de câncer, para que eu fique mais antenada sobre isso? São os consanguíneos, né? Então, os parentes principalmente de 1º grau, e
quando a gente tem caso também de câncer de homem na família, esse também é um fator. Por mais que seja algo, o outubro rosa, o câncer de mama na mulher, homens também têm câncer de mama. Cerca de 1% dos homens acabam desenvolvendo câncer de mama. Então, ter um homem na família também é um fator de risco. A questão do câncer de ovário, que também é um fator de risco bem importante. E teve aquela polêmica que surgiu da Angelina Jolie, né? Isso. Então, o fator genético, o BRCA1 e o BRCA2, que são os principais, que estão relacionados à presença do câncer de mama, né? Mas o câncer de mama genético, quando é a presença dos genes BRCA1 e BRCA2, é só 5 a 10% de todos os diagnósticos de câncer de mama estão relacionados com esse fator familiar. Esse exame, só te interrompendo um pouquinho, esse exame faz parte de um rastreio que pode ser feito, mas ele não é acessível a pacientes do SUS. Eu imagino que seja alguma coisa que somente feito de forma particular. No Brasil já é feito isso? Existe no Brasil, são alguns casos selecionados que podem ser pedidos e quem faz, na verdade, é a paciente portadora do câncer de mama. Né? Então, por exemplo, a minha mãe teve o câncer de mama, ela vai fazer para ver se ela tem o gene que pode ter passado para mim. Interessante isso. E são pacientes selecionados, então tem que fazer toda a história familiar para ver se realmente tem componentes que sugerem que tem um fator genético. Certo. Daí faz esse exame para confirmar. Não posso chegar eu no teu consultório que ninguém da minha família teve. Não precisa. Cismada, entendeu? dizendo eu quero saber se vou ter. Não vai ter um benefício. Não tem benefício. Entendeu? Isso é muito esclarecedor, porque assim, aquilo que aparece na mídia acaba virando meio que uma regra para as pessoas, né? E nem sempre é assim, né? E falando sobre, já que a gente está falando sobre esses exames, né? E a gente falou sobre essa questão da mídia e tudo mais, eu acho muito importante a gente falar informações que sejam palpáveis, realidade para as pessoas. Esse rastreio do câncer de mama, imagino que ele tenha muito a ver com idade, né? O rastreio do câncer de mama para uma pessoa de 20 não deve ser o mesmo para o de 40, provavelmente. Sabe, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, a doutora Bárbara, a doutora Natália, fiquem à vontade para vocês falarem, para que essa pessoa possa saber. Porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho 20 anos, eu acho que eu não tenho que fazer exame de mama agora. Né? É possível uma mulher mais jovem ter câncer de mama? Né? Ele é mais agressivo do que uma mulher mais velha? Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre a questão das idades e o que se faz em cada idade. Então, o câncer de mama, ele necessita ser rastreado porque ele é muito prevalente. E ele é muito prevalente, muito mais prevalente nas mulheres acima de 40 anos. Então, isso serve para qualquer doença que precisa ser rastreada. Existem algumas doenças, o câncer de mama, o câncer de cólon retal, o câncer de colo do útero, que são muito prevalentes. A partir de uma certa idade, ele precisa ser rastreado. Para o caso do câncer de mama, ele precisa ser rastreado, até existe uma divergência entre a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Ministério da Saúde. Nós costumamos seguir a Sociedade Brasileira de Mastologia nessa questão do rastreio de câncer de mama. Eles orientam que os estudos mostram de benefício, é sempre aquela questão do benefício, né? Fazer exames em excesso nem sempre traz benefício para o paciente. Então, acima de 40 anos, anualmente, é necessário fazer o rastreio do câncer de mama. E esse rastreio é feito com a mamografia. Mas algumas mulheres necessitam fazer esse rastreio um pouco antes. São aquelas mulheres com a história familiar. Então, quando você vai no ginecologista, a gente tem que fazer todo um rastreio familiar. E se ela tiver uma soma de familiares, irmã... Uma soma de fatores, Soma de fatores e história familiar muito positiva, que sugere que ela possa ter um gene familiar para câncer de mama, então isso sugere que ela possa desenvolver um câncer de mama mais cedo, antes dos 40 anos. Então essa paciente vai fazer um rastreio diferente. Muitas vezes ela vai ter que começar a fazer um rastreio com 25, com 30 anos, com mamografia, complementando com ultrassom, em alguns casos ressonância. Então são casos bem específicos. É aquele paciente que vai ter que falar a história dele para o médico dele e o médico vai definir. Muitas vezes essas pacientes com história familiar muito positiva acompanham até com um mastologista. Vão ter um mastologista para chamar de seu e estar sempre cuidando. Agora, o público geral, né, que é a maioria das mulheres, o rastreio é a partir dos 40 anos anualmente. E é a mamografia, né? Essa é uma grande questão, que a mulherada foge da mamografia. Sabe quando que eu acho que isso começou? Eu vou dizer para vocês. Eu lembro tão bem quando uma atriz famosa
teve um câncer de mama e ela fez a mamografia e não apareceu na mamografia, e ela fez um ultrassom e apareceu no ultrassom. Aquela história que vai sendo passada de mãe para filha, pai para filho, e tem gente que hoje em dia tem essa informação e não sabe nem de onde veio, mas eu lembro que assim isso reverberou de uma forma, sabe, que até hoje eu vejo pessoas falando sobre isso, mas às vezes não aparece, e é um grande engano, né, porque eu acredito que a mamografia, regra geral, assim, é uma coisa que é algo que pega, às vezes, nódulos muito pequenininhos, tem possibilidade de ver coisas que, eu sei que um complementa o outro, mas que eu digo assim, pela acessibilidade da mamografia, né? A mamografia não é perfeita, ela tem os seus defeitos. E ela, vamos dizer que para as pacientes que têm mamas densas, ela precisa de complementação muitas vezes, mas todos os estudos mostram que para o rastreio, para aquela mulher que não tem sintoma nenhum, ninguém substitui a mamografia. É que a mulher corre da mamografia, essa que é a verdade, é chato. Quem fez sabe que é chato, mas precisa. Não adianta a gente querer dizer, não, esse remédio não é amargo. Ele é amargo, mas precisa a gente fazer, né? Então você que não fez, está na hora, fica atenta aí. Doutora Bárbara, me diz uma coisa. Tá, mas aí, você, na tua experiência de consultório, assim, sabe? Você pegou mulheres, talvez já percebeu nódulos em mulheres mais jovens e mais velhas. Eu tenho dificuldade de fazer essa pergunta, mas eu preciso perguntar, né? O que assusta mais o ginecologista quando ele pega o resultado, né? Uma mulher com mais idade ou com menos idade, né? Qual o tratamento precisa ser mais agressivo, mais assim, vamos com tudo aqui, né? Porque tem doenças que de repente a pessoa é mais jovem e fala assim, não, mas ela é tão jovem, vai sair bem dessa, né? Não quer dizer que não vai sair bem, mas assim, qual que merece uma maior força naquele tratamento, que precisa, não é que merece, mas que precisa? Na verdade, assim como o câncer de mama é muito prevalente, ele é um câncer de mama muito estudado. Então, por isso, a gente consegue saber bem diversos subtipos de cânceres de mama, proteínas que eles expressam, características celulares, e a partir daí se desenvolveu cada vez mais os tratamentos do câncer de mama. Então, não necessariamente a idade, sim, é um fator de risco, às vezes, para agressividade de um tipo de tumor, mas pacientes mais velhas podem sim ter tumores mais agressivos, assim como mais jovens também podem ter tumores menos agressivos. Então, geralmente, quando se acha um nódulo que tem características na imagem de malignidade, esse nódulo é submetido a uma biópsia e essa biópsia já permite analisar várias características do tumor. Então, se ele expressa algum tipo de hormônio, se ele tem receptores hormonais, se tem expressões de proteínas na sua superfície, e a partir daí a gente vai saber qual a agressividade desse tumor e como ele deve ser abordado. Né? O tratamento é algo que gera muito medo nas pacientes, né? Eu acho que o maior medo das pacientes do diagnóstico é ser submetidas a um tratamento que, assim, gera receio pela perda do cabelo, a imagem feminina, né? A questão da cirurgia, que era muito mutiladora. Ainda, infelizmente, hoje em dia, nós temos diagnósticos em estágios muito avançados que é necessário submeter a uma cirurgia um pouco mais radical, né? Mas cada vez mais a parte cirúrgica está evoluindo, então está se tentando fazer cirurgias mais conservadoras. Agora o SUS já oferece, é lei, as pacientes têm direito à reconstrução da mama, né? Então pode simetrizar, então quando uma fica menor, né, diminui a outra também, colocação de prótese, se não dá para colocar no mesmo momento da cirurgia, em um segundo momento. Então tudo isso, esse acesso mais fácil a informações, permitiu que a gente desenvolvesse tratamentos menos agressivos, às vezes para tumores que poderiam ser agressivos, mas são diagnosticados no começo, né? Então, acho que a diferença é o estágio que a gente diagnostica, né? Claro que o perfil do tumor também, mas se você diagnosticar um tumor bem no começo, o tratamento vai ser muito mais fácil. Por isso a importância da mamografia, né? Exatamente, por isso a importância dos exames, de visitar o ginecologista todo ano, né? É aquela rotinazinha que, sabe, marca na tua agenda, assim, tem que ir, sabe? Vai fazer toda a diferença. Toda a diferença, porque aqui, até eu tinha anotado aqui para conversar com vocês também sobre a questão do autoexame, né? O quanto o autoexame é importante, mas o quanto ir no ginecologista e fazer os exames também, porque acredito eu que se você faz o autoexame é importante, você se conhece, você percebe alguma diferença, mas quando você percebe pode estar um pouquinho maior. Exato. Né? O objetivo da mamografia e do rastreio é diagnosticar o câncer antes dele ser clínico. Então a mamografia vê as microcalcificações
calcificações, que são é o primeiro estágio da lesão. Então, a gente não consegue palpar esse tipo de lesão, só a mamografia vê. E a partir do momento que a gente detecta no autoexame, já é palpável, já é um outro estadio de câncer de mama. Mas, de qualquer forma, o quanto antes se conhecer é importante. Mas o que a gente sempre tenta frisar é que fazer o autoexame não substitui a mamografia, se você já está naquela faixa etária de fazer a mamografia. Exatamente. Doutora Bárbara estava falando sobre a questão do tratamento. Falou, cair o cabelo e tudo mais, né? Sabe o que eu acho que também faz com que as mulheres tenham esse temor da questão de fazer o exame? Justamente, e hoje eu estava vendo até uma reportagem sobre isso, que falava não somente das mulheres que não fazem o exame, mas os que fazem e não buscam resultado, né? Naquela questão do medo de você receber uma notícia não muito agradável, porque as mulheres, eu percebo até que pessoas que são diagnosticadas com câncer de mama têm até dificuldade de falar a palavra câncer, porque a palavra câncer para muitas pessoas ainda é associada a uma sentença de morte, o que hoje eu acredito que já não seja mais como era, digamos, há 10, 20, 30 anos atrás, pela quantidade de possibilidades de tratamento que existem. Eu gostaria, você começou a falar sobre isso, que falasse mais um pouquinho sobre isso, muito bem, fez o diagnóstico, fez uma biópsia e se percebeu que está com câncer de mama. Até para desmistificar isso, deixar mais clarificado, sabe? O que acontece, para onde essa pessoa vai, né? O que tem de possibilidades de equipe multidisciplinar que possa acompanhá-la, não somente como uma mama, mas como um todo? Aqui no nosso Sistema Único de Saúde, a gente tem no município o UNACOM, que é um centro de referência terciário, que a gente diz que é especialista em casos avançados, e no UNACOM a paciente encontra todo o suporte. Eles têm equipe do mastologista, a equipe do oncologista, tem uma equipe de psicólogos, e além do que também tem a Rede Feminina do Combate ao Câncer, né, que também faz esse apoio muito importante às pacientes. Tem a questão das perucas, que é muito legal, o trabalho que eles fazem também. Então a paciente, ela tem um apoio assim em todas as esferas, né, de tratamento psicológico e tratamento clínico e tratamento da doença também. O tratamento da doença em si, eu sempre falo que existe dois lugares, dois tipos diferentes de tratamento, grandes grupos, né? Um é o tratamento local, que seria a cirurgia, e a radioterapia. Então, a cirurgia, a gente tem cada vez cirurgias menos invasivas, né? Quando o diagnóstico é precoce, a gente consegue fazer setores, cirurgias que retiram apenas o tumor, né? Com as reconstruções, que podem ser imediatas ou em um segundo momento. A radioterapia, geralmente, ela complementa a cirurgia, então ela é realizada após a cirurgia. E tem os tratamentos sistêmicos, então a quimioterapia ela pode ser feita antes da cirurgia. Geralmente ela é utilizada antes quando o tumor é muito avançado. Então aquelas pacientes que chegam num estágio muito grande, que é um tumor que não dá para ressecar, então se faz a quimioterapia, reduz esse tumor para daí fazer uma cirurgia menos agressiva, né? Ou ela pode ser utilizada depois também como complemento à cirurgia. E hoje nós temos a hormonioterapia, que é muito utilizada naqueles tumores que no momento da biópsia se identificou que eles têm receptores para o hormônio, como se o hormônio fosse um alimento para o tumor, né? Comida para o tumor. Exato. Então essas pacientes ficam fazendo um tratamento por via oral por 5 anos, um tratamento domiciliar, que é tranquilo, tem alguns efeitos colaterais, mas é bem acessível, né? E vai agir para bloquear a ação desses hormônios no corpo e inibir o crescimento de novos tumores. E nós temos as terapias-alvo hoje, que são em relação a atingir a célula tumoral naquelas proteínas específicas que cada tipo de tumor expressa. Alguns são HER2 positivos, que é um tipo de tumor expresso na célula tumoral. Então, hoje em dia, existem muitas terapias específicas. Muitas possibilidades, muitas. Né? Então, o tratamento do câncer de mama cada vez cresce mais, assim como ele é muito prevalente, é muito estudado e cada vez tem mais possibilidades, chances de cura muito grandes. Antes de falar com vocês sobre algumas perguntas que podem ser mitos ou não, que eu recebi de algumas telespectadoras antes de vocês virem aqui, eu quero te perguntar uma coisa, doutora Natália. Talvez essa seja uma pergunta que alguém que está com um nódulo de mama lá na sua casa e não foi no médico ainda, ou foi, está esperando um resultado, ou talvez pessoas que estejam nos acompanhando e essas pessoas, elas queiram saber algo porque tem alguém que elas amam e que recebeu esse diagnóstico. Câncer de mama tem cura? Tem cura.
É uma doença, a gente chama que é uma doença crônica, né? Mais do que cura, ele tem um controle. Porque nós falamos de tantos tratamentos, mas eles podem surtir realmente efeito? Podem surtir efeito. E a cura depende muito do tipo de tumor e depende muito do estadio que é feito o diagnóstico e é iniciado o tratamento. E depende muito, eu acredito, até também da vontade da pessoa querer fazer esse tratamento, não fugir dele, né? Não fugir. Então, o quanto antes, melhor. Tem que lembrar sempre que é inversamente proporcional, né? Sim. Quanto antes, quanto menor o tumor, quanto antes você procurar ajuda, maior a chance de encontrar a cura e de conseguir viver muitos e muitos anos, né? E hoje em dia, como a Bárbara falou, as cirurgias estão mais conservadoras, menos mutiladoras como era no passado, há 10, 15 anos atrás. Então, as mulheres conseguem viver bem, viver feliz e longos anos. Olha aí, né? Nós estamos indo para o final e aqui passa muito rápido o tempo. Eu quero fazer essas perguntas para vocês, se é verdade ou é mentira. Mulheres que nunca engravidaram ou nunca amamentaram têm mais chance? Você falou sobre isso, mas relembra. Os estudos mostram que realmente a amamentação é protetora para a mama, né? Então vamos pensar da seguinte forma, você que engravidou, você que amamentou, tem menos chance. O uso de antitranspirante pode aumentar a chance da mulher ter câncer de mama? Não, isso é um mito. Meninas, por favor, usem desodorante. Fiquem todas cheirosinhas, por favor. Cheirosíssimas. Sutiã com haste de ferro pode machucar a mama e gerar um tumor? Não. Não, também não. Podem ser perguntas bobas, mas são dúvidas das nossas telespectadoras. Pode causar dor. Tem paciente que tem a mama mais densa e causa dor esse tipo de sutiã. Então é bom evitar, mas não causa tumor. E cisto de... Ai, perdão, pode falar. Muitas pacientes associam o trauma, a dor, à descoberta de um câncer de mama. Talvez seja isso, né? Às vezes até é bom você sentir uma dor ali, porque te leva a descobrir alguma coisa. Na verdade é isso, abrir um alerta, uma dor local para você sentir. Palpou. Não que o trauma, né, ou ali a pressão do sutiã vai causar. Cisto de mama pode virar câncer? Isso é algo assim, não que ele possa virar câncer, né? Geralmente as doenças benignas, elas são benignas e elas permanecem benignas. E as doenças, o câncer de mama, ele já começa câncer. Ele pode ser algo como a história da haste do sutiã. A pessoa tem alguma coisa e depois descobre e associa outro problema que tinha. Também pode acontecer isso, né? Exato, que pode acontecer talvez a paciente tinha um nódulo com todas as características benignas, um cisto, que por algum motivo tinha alguma célula lá dentro que tinha uma característica tumoral. Essa célula pode sim se replicar e a partir dali surgir um câncer. Mas não que uma lesão benigna de mama vá malignizar, entendeu? Sim, compreendi. E isso até é importante para que a gente veja assim, ó, eu já vi que não é nada, deixa para lá até o fim da vida. Não, vamos continuar cuidando, sempre. Por isso que tem até a categoria 3 da mamografia e do ultrassom que tem que fazer um segmento. Por quê? A categoria 3 significa nódulo provavelmente benigno. Então, ele tem todas as características de ser benigno. Mas vamos ficar atentos. A gente só tem que ficar atento e ver se ele realmente é benigno. Olha que importante, que não informação que ele vai importante. Se transformar, né? Mas se ele realmente se tinha razão desde o início. Aí aqui agora é uma frase que as nossas avós falavam. Quem procura acha ou se mexer piora. Não. Eu acho que foi uma frase que você falou bem no começo, né? O fato de você abstrair o problema não vai fazer ele sumir. Exatamente. Na verdade, só vai piorar, vai fazer você diagnosticar mais tardiamente, né? E por fim, algo que escreveram e eu achei muito importante trazer. Câncer é uma doença que só aparece em pessoas tristes ou deprimidas? Não. A gente sabe, né, que o fator psicológico, a questão emocional das pacientes está, sim, muito relacionada com o surgimento de doenças, né? Mas não que isso seja um fator e que pessoas felizes não vão ter. Então, alguns traumas ou uma depressão muito grave, existem algumas relações em geral as pessoas, de acabar desencadeando algumas doenças, inclusive alguns tipos de câncer. Mas isso não é exclusivo de quem qualquer pessoa pode ter. Exatamente, mas é muito importante que você que nos acompanha sempre deixem as suas dúvidas, porque a gente traz profissionais aqui justamente por isso, algo que pode parecer sem importância para alguns, mas para você é importante para nós também.
Doutora Natália, doutora Bárbara, para mim foi um prazer imenso recebê-las aqui nesta noite. O programa Do Jeito Delas sempre está à disposição de vocês, né? Eu já fiz o convite e gostaria muito de recebê-las novamente aqui. E gostaria de saber se vocês têm um endereço de rede social que vocês possam deixar para as nossas telespectadoras e telespectadores, porque os homens também nos acompanham, e de repente podem lá estar acompanhando algumas dicas de saúde ou deixar alguma pergunta a mais para vocês. Sim, nós temos o Instagram, né, e o Facebook da clínica que nós atendemos aqui em Itajaí, que é a CleanCare. Então lá os pacientes podem encontrar informações, né, os acompanhantes também, em relação a várias especialidades de saúde, assim como a ginecologia, a psiquiatria, nutrição, enfim, saúde como um todo. Então aqui embaixo os nossos caracteres você vai encontrar o endereço da rede social. Clica lá, procura, segue, porque você pode ter informações muito importantes ali para a sua vida. Queridas, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Para mim foi um prazer imenso, eu tenho certeza para quem nos acompanhou também. Sempre voltem aqui e serão sempre muito bem-vindas. E você que nos acompanha todas as semanas, muito obrigado por estar nos permitindo novamente estar entrando na sua casa, você que já faz parte da família TVBE, você que faz parte da nossa vida. Semana que vem estamos de volta. O programa Do Jeito Delas sempre trazendo assuntos aqui que serão muito importantes para acrescentar no seu dia a dia, na sua vida. Obrigada pela sua companhia mais uma vez e tchau, tchau!